Aula 150. Grandezas proporcionais. No vídeo passado eu expliquei para vocês o que era grandeza, que é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. E o que é uma proporção? É uma igualdade entre razões. Agora nós vamos ver as grandezas proporcionais. No quadro a seguir, relacionamos a medida do lado de um quadrado e seu respectivo perímetro. Perímetro é a soma do contorno. Se o lado é 1, o perímetro dá 4, que o quadrado tem os lados iguais. Se o lado é 2, o perímetro dá 8. Se o lado é 3, o perímetro deu 12. Quando eu dobrei aqui o lado, o perímetro também dobrou. Quando tripliquei o lado, o perímetro também triplicou. E se eu colocasse a metade do lado? Em vez de 1 metro, fosse meio metro. Se fosse meio metro, olha, meio metro com meio metro dá 1 metro. Meio metro com meio metro dá 1 metro. Então, somando dá 2 metros. Veja que quando nós reduzimos a metade o lado, o perímetro também ficou reduzido à metade. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo a metade, a outra também reduz a mesma quantidade e assim por diante. Isso são grandezas diretamente proporcionais. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões igual a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Aí nós temos que fazer tipo um esquema igual a esse, ó, tipo uma tabelinha. Aqui vou pôr caminhões e aqui volume. Tem que ficar, ó, caminhões debaixo de caminhões, volume debaixo de volume. 3 caminhões carregam 250 metros cúbicos de areia. E 7.000 metros cúbicos de areia, quantos caminhões? Ó, veja que eu coloquei volume debaixo de volume, caminhão debaixo de caminhão. Como eles são grandezas proporcionais, eu vou montar aqui uma proporção. O que é uma proporção? Uma igualdade entre razões, certo? Ó, aqui são as razões. E multiplica cruzado, que é a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios igual ao produto dos extremos. 250 vezes x, aqui eu cortei o zero antes. 25 vezes x, 25x. 3 vezes 7.000, 2.100. Aqui tanto faz a ordem que você multiplica, mas eu procuro multiplicar sempre primeiro onde está a incógnita. E resolvendo, daí a equação, 84 caminhões. O próximo. Uma barra de metal com 1,5 metro de altura foi fincado no chão. E a sombra que pode ser observada por essa barra possui 4,5 metros. Qual é a altura do poste ao lado da barra de metal, sabendo que a sombra desse poste nesse mesmo horário mede 30 metros? Como a sombra aumenta, então a altura do poste também deve ser maior. Então são grandezas diretamente proporcionais, ó. Aqui é a altura da barra e a medida da sombra. Aqui é a medida da sombra e a medida da barra. 1,5 metro de barra produz 4,5 metros de sombra. Uma sombra de 30 metros, qual a altura da barra? Olha, tudo na mesma, ó, barra debaixo de barra, sombra debaixo de sombra. Como são grandezas diretamente proporcionais, a gente sabe que uma proporção é uma igualdade entre razões, né? Fazemos aqui, montamos aqui as razões e multiplicamos cruzado. Deu 10 metros. O próximo e último exercício. Pedro tem uma piscina em casa que mede 6 metros de comprimento e comporta 30.000 litros de água. Seu irmão Antônio decide construir uma piscina com a mesma largura e a mesma profundidade, só que ele vai aumentar o comprimento para 8 metros. Como ele aumenta o comprimento e mantém essas duas aqui, ó, largura e profundidade, com certeza vai caber mais água, né? Ó, quantos litros de água cabe na piscina? Porque se eu aumentei o comprimento, vai caber mais água. Então, é diretamente proporcional. Então, vamos fazer aqui 6 metros, 30.000 litros. 8 metros, quantos litros? Veja, metros debaixo de metros, capacidade debaixo de capacidade. Montamos as razões. E como ela é proporcional, como elas são proporcionais, então nós podemos montar a proporção, que é uma igualdade entre razões.
Multipliquei aqui primeiro, porque é onde está o x, 6 vezes x, 6x, 8 vezes 30 mil, 240 mil. Passei o 6 dividindo, 40 mil litros.